Alguns anos antes de começar a Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler tinha uma ideia que não o deixava dormir: ter sua própria força de segurança. Por isso, com minuciosa atenção, trabalhou incansavelmente para formar um grupo de homens preparados tanto militar quanto intelectualmente, para proteger suas costas e vencer o inimigo. Hoje, seguidores, conheceremos as tropas pessoais do Führer. Leibstandarte Adolf Hitler. Em 12 de setembro de 1919, Adolf Hitler participou das reuniões iniciais do Partido dos Trabalhadores Alemães com o objetivo de pertencer a uma organização política alinhada à sua ideologia. Este mesmo grupo é o que, anos depois, se tornaria o Partido Nacional Socialista. Nesse mesmo ano, o futuro Führer viu a necessidade de proteger sua integridade, iniciando assim um processo para criar uma força de segurança na qual se sentisse seguro. Acompanhado inicialmente por seus colegas Julius Schreck, Wilhelm Bruckner, Julius Schaub e Ulrich Graf, optou por criar as Sturmabteilung, também conhecidas como SA ou Camisas Pardas. Estas novas forças se inspiraram no modelo da 19ª Companhia de Granadeiros do Exército e até incluíram alguns de seus homens. Alguns meses antes do Putsch de Munique de 1923, no qual tanto Hitler quanto Rudolf Hess tentaram provocar um golpe de Estado, a SA iniciou a busca por homens capazes de defender e serem leais às crenças ditadas pelo nacionalsocialismo. Essa busca foi inesperadamente interrompida, pois após o já mencionado Putsch, Adolf Hitler foi preso e tanto o Partido Nacional Socialista quanto todas as suas unidades paramilitares foram desmantelados. Em abril de 1925, algumas semanas após sua saída da prisão, Hitler procurou organizar suas tão desejadas forças de segurança. Com o objetivo de evitar os imprevistos sofridos em Munique, ordenou a formação de uma nova unidade de guarda-costas, capaz de protegê-lo contra qualquer adversidade. Por isso, criou o Comando de Proteção Schutzkommando, que pouco depois foi renomeado para Sturmstaffel, ou seja, Esquadrão de Assalto. Finalmente, as forças hitlerianas mudariam seu nome de forma definitiva para se transformarem nas Schutzstaffel, mais conhecidas como SIS. 8 anos depois, as SS haviam crescido notoriamente. Ficaram para trás os tempos em que apenas 8 homens protegiam as costas do líder alemão. Uma organização de 50.000 efetivos se preparava para iniciar os tempos mais sombrios da humanidade. Após assumir o cargo de chanceler, Hitler substituiu tanto os guardas tradicionais do Reichswehr quanto os da polícia estatal. Considerou que precisava de homens de confiança para que nenhum detalhe escapasse. Além disso, ordenou a criação de uma força encarregada de escoltá-lo tanto em Berlim quanto em suas viagens oficiais. Em 17 de março, Adolf Hitler fundou a Guarda Pessoal e Armada Stabswache Berlin, que posteriormente passou a se chamar Stoßtrupp, a qual estava dividida em várias unidades. Uma delas foi chamada de Sonderkommando Berlin, que após algumas semanas conseguiu alcançar 120 adeptos. A Stabswache Berlin passou a se chamar Sonderkommando Zossen e contou com 3 companhias de treinamento, cujos instrutores provinham tanto do exército quanto da polícia. Além de suas tarefas convencionais de guarda, essa força especial tinha a competência de atuar como polícia armada e realizar missões antiterroristas. Chegava setembro de 1933 e as forças hitlerianas somaram 3 novas companhias chamadas SS Sonderkommando Jüterbog. Essas unidades se fundiram com a Stabswache para formar as Adolf Hitler Standard. No dia 9 de novembro, o militar alemão decidiu rebatizar essas forças e chamá-las de Leibstandarte SS Adolf Hitler, ou seja, a guarda pessoal de Adolf Hitler. Ao contrário das SS, que naquela época eram dirigidas por Heinrich Himmler, a Leibstandarte devia seguir exclusivamente as ordens do comandante com grau SS Gruppenführer, Joseph Sepp Dietrich. Em frente à Feldherrnhalle de Munique, centenas de soldados pronunciaram as palavras do juramento de lealdade SS. Juro a ti, Adolf Hitler, como Führer e chanceler do Reich alemão, lealdade e coragem. Juro a ti e a AOS superiores que designares, obediência até a morte. Que Deus me ajude.
Os homens da Leibstandarte eram considerados mais capazes do que a maioria dos soldados alemães, incluindo os da Wehrmacht. Para fazer parte desta divisão, os efetivos deviam cumprir com os seguintes requisitos: ter um certificado de arianismo avalizado pela assinatura de Heinrich Himmler, ter uma altura mínima de 1,80 m. Quem não atingisse essa altura era enviado para a Totenkopfverbände, uma subunidade das SS. Dispor de aptidões físicas e intelectuais superiores à média. Ter uma aparência física de acordo com os padrões pré-estabelecidos. Cada um dos efetivos permanecia em estado de recruta até que seus superiores considerassem aprovados tanto seus cursos de doutrinação ideológica quanto suas habilidades em infantaria e no manejo de blindados. Somente aqueles que cumprissem com o modelo de super-soldado-atleta eram capazes de passar nos exames. Isso incluía uma inculcação de ensinamentos baseados no ódio ao judeu e ao comunismo. Entre os exercícios a realizar, deviam utilizar fogo real e ser capazes de colocar uma mina magnética em um tanque. Também deviam saber resolver situações de perigo, realizar rápidos assaltos a posições inimigas, assumir liderança em combate e propor iniciativas a OS, seus superiores. Além disso, contavam com treinamentos em alta montanha, assaltos na praia, neutralização de armadilhas e realização de incursões comando em território inimigo. Cada aspirante ou recruta tinha plena faculdade de renunciar livremente se não suportasse o treinamento. Uma vez feito o juramento, a decisão era irrevogável até a morte. De fato, os líderes costumavam pressionar psicologicamente os postulantes para filtrar aqueles que não podiam suportar seu papel de soldado. Seus uniformes eram conhecidos por serem negros, com uma manga onde se exibia o nome Adolf Hitler. Além disso, seu emblema era a caveira, um símbolo popular que havia sido usado em várias unidades de elite do Reino da Prússia e do Segundo Reich. Essa agrupação foi criada tanto para realizar missões transcendentais quanto para proteger exclusivamente o futuro ditador nazista. Inicialmente, suas tarefas consistiam em custodiar a chancelaria do Reich em Berlim, montar guarda nos acessos principais do palácio e no escritório de Hitler. Criador de uma forte amizade com Hitler, Dietrich teve total liberdade para tomar decisões sem consultar nenhum superior. De fato, segundo palavras de Himmler, o líder da Leibstandarte gozava de plenos poderes para fazer o que bem quisesse em questões orçamentárias. O próprio Hitler lhe havia dado a autoridade para usar o dinheiro a seu bel prazer. Além disso, Dietrich era um dos poucos privilegiados a ter contato direto com o líder das SS. No final de 1933, os escritórios da Leibstandarte foram transferidos para o quartel de Berlim-Lichterfelde, onde desfrutaram de maior conforto e uma melhor infraestrutura para proteger as costas do ditador alemão. Além disso, instalaram em Bad Tölz, cidade da Baviera, uma academia militar chamada Esse Junkerschule. Os pilares desse instituto baseavam-se nos princípios enunciados por Felix Steiner, que disse: precisamos de um tipo de soldado adaptável e flexível, atlético de porte e capaz de suportar mais do que a resistência média. Na SS Junkerschule, dispunham de campos de futebol, salas de boxe, ginásios e piscinas tanto exteriores quanto aquecidas. Também requeriam treinamento em assuntos não militares e até mesmo de conduta. Deviam ler um livro de etiqueta que continha instruções sobre modos à mesa. Além disso, recebiam ordens um tanto curiosas, como, por exemplo, a forma correta de terminar uma carta. Isso consistia em escrever Heil Hitler, sinceramente seu, e o nome do remetente. Outra leitura obrigatória era Mein Kampf, livro escrito por Adolf Hitler. No ano de 1934, a Leibstandarte Adolf Hitler havia se consolidado e contava com cerca de 1.000 homens, dos quais a maioria estava vinculada ao Partido Nacional Socialista. Apenas alguns poucos haviam sido recrutados diretamente da polícia ou do exército. Também dispunham de um punhado de austríacos adoradores de Hitler, cujas convicções políticas os obrigaram a abandonar sua pátria e estabelecer-se na Alemanha. Para Dietrich, era importante diferenciar-se das SS. Por ser uma formação ligada diretamente à figura do Führer, queriam dispor de seus próprios termos e nomenclaturas. É por isso que obtiveram a autorização de Himmler
para usar diversas terminologias vinculadas ao exército, abandonando as das Schutzstaffel. Dessa forma, descartaram termos como Sturmbahn e Sturm, para usar palavras como batalhão ou company. O dia 30 de junho de 1934 não foi uma data qualquer para essas forças hitlerianas. Nesse dia, elas se transformaram em uma peça crucial para a repressão do Putsch de Röhm e foram diretamente responsáveis pela morte de centenas de inimigos do nazismo, no que ficou conhecido como a Noite das Facas Longas. Naquele dia, Hitler iniciou um plano para se apoderar de todas as estruturas do Estado alemão. Assim, a Leibstandarte colaborou no assassinato de críticos de seu regime e personalidades de prestígio público que se opunham ao seu caminho rumo à liderança global. Centenas de presos foram levados para o quartel da Leibstandarte, que se tornou uma câmara de compensação de prisões e cadáveres indesejados. Após a temporada de fuzilamentos, as forças cumpriram com as expectativas de Hitler, que não hesitou em promover Dietrich ao cargo de SS Obergruppenführer. Além disso, também promoveu a um grau superior todos os membros da Leibstandarte que tiveram algum tipo de participação ativa no Putsch de Röhm. Em outubro de 1934, as guardas de Hitler receberam uma honra muito rara para a época. Enquanto a maioria das forças continuava utilizando cavalos, eles já desfrutavam de carros de combate. A Leibstandarte crescia em sua formação e já contava com mais de 2.500 efetivos, divididos em 3 batalhões de infantaria motorizados. Não apenas dispunham de motociclistas, morteiros e veículos blindados, como também eram conhecidos nas diversas cidades por sua aclamada orquestra musical. A alta consideração do Führer para com sua formação predileta trouxe sérias tensões com outras forças militares do Reich. O fato de que a Leibstandarte fosse financiada diretamente com fundos estatais e não com a arrecadação do Partido Nacional Socialista ajudou a que fossem observados com desconfiança por seus pares. O desejo de alcançar a autonomia total colidia com sua dependência logística da Wehrmacht, as Forças Armadas Unificadas. Ao longo da Segunda Guerra Mundial, os alemães usaram 2 armas que, com o passar do tempo, se tornaram um símbolo vivo da Leibstandarte. Por um lado, a metralhadora Maschinengewehr 42, mais conhecida como MG-42. Essa arma, criada em 1942, tinha a missão de substituir a MG-34 como metralhadora oficial do Exército, pois esta última representava um custo econômico elevado no processo de fabricação. A MG-42 era capaz de disparar até 1.800 cartuchos por minuto com alta eficiência e, além disso, era pouco custosa, rápida de fabricar e extremamente confiável. Vale lembrar que a MG-34 disparava apenas 850 cartuchos por minuto. Nos corredores dos bunkers, ela foi apelidada de Serra Circular e Ceifeira de Hitler. Outra de suas qualidades mais valiosas era sua fácil adaptabilidade a todo tipo de terreno. Nem a lama, nem a poeira, nem a neve conseguiam impedi-la de funcionar de maneira ótima. A MG-42 pesava 11,6 kg com bipé. Para o fogo sustentado, ela era ajustada ao tripé Lafette 42, especialmente criado para a ocasião, que pesava 20,5 kg. A metralhadora dispunha de um sistema de ação por recuo de massa e disparava cartuchos calibre 7,92 mm Mauser. Para usar essa metralhadora, era necessário uma equipe de 3 pessoas, um suboficial que ocupava a posição de atirador, um observador e, por último, um carregador, que deveria segurar as cintas e alimentar a arma quando esta ficava sem cartuchos. No entanto, sempre uma virtude esconde um defeito, e neste caso a elevada cadência de fogo que a MG-42 possuía se transformava facilmente em um consumo excessivo de munição. Além disso, essa velocidade de disparo provocava um aquecimento excessivo do cano. Por isso, a figura do carregador era crucial, pois ele precisava substituí-lo com extrema cautela e urgência de tempos em tempos. De qualquer forma, nenhuma pressa era suficiente, já que a troca nunca era rápida o bastante.
permitindo que os inimigos atacassem aqueles que estavam cuidando da MG-42. Apesar de sua qualidade, a MG-42 tinha certa previsibilidade, e os soldados aliados estudaram minuciosamente esses detalhes para convertê-los em um dos maiores pontos fracos de quem portava essa arma. De fato, o exército dos Estados Unidos criou filmes de treinamento com o objetivo de ajudar seus soldados a enfrentar suas falhas, mas também para diminuir suas virtudes. Durante os 3 anos em que essa metralhadora participou da guerra, foram fabricadas mais de 40.000 unidades, e ela teve versões de marcas populares como Mauser ou Grossfuss. No entanto, devido à escassez de materiais na Alemanha, em 1944 foi criada uma nova versão chamada MG-42V, ou MG-45, com aço de menor qualidade e um peso de 9 kg. Essa adaptação da MG-42 foi desenvolvida priorizando um aumento na cadência de disparo. A MG-42 também inspirou a MG-3 alemã e a M60 americana, que contou com a modificação do mecanismo de alimentação por fita da MG-42. Por outro lado, falaremos do STG-44, conhecido como o pai dos fuzis de assalto. Essa arma, que foi protagonista de dezenas de ataques por parte da Leibstandarte, também é conhecida como Sturmgewehr 44 ou MP-44. Caracterizava-se por combinar as características dos fuzis semiautomáticos e dos submetralhadoras. Podia alcançar tanto alvos distantes quanto curtas distâncias durante combates urbanos. Também era capaz de fornecer fogo de metralhadora leve. Até sua chegada, a maioria dos soldados alemães dispunha de submetralhadoras ou fuzis de ferrolho. Poucos possuíam fuzis semiautomáticos. A aquisição do STG-44 buscava contrabalançar o perigo das submetralhadoras soviéticas PPS-43 e PPSH-41. Dispunha de um seletor de disparo que permitia alternar entre modo automático ou semiautomático. Isso significava que tinha alta adaptabilidade para se tornar um fuzil de precisão de tiro único ou também uma eficiente metralhadora de assalto de grande precisão, dano e velocidade. Utilizava um cartucho 7,92 por 33 curs, diferente do 7,92 por 57 dos fuzis padrão. A velocidade da bala era de 647 metros por segundo. Uma das qualidades que a diferenciava de qualquer outro fuzil ou submetralhadora era o Krumlauf. Tratava-se de um cano curvo com um mecanismo de mira periscópica para poder disparar em torno de cantos de forma segura. Esse cano tinha diferentes variedades, tais como 30 graus, 45 graus, 60 graus e 90 graus. Apesar de suas virtudes, um dos seus maiores defeitos era que tinha uma potência e um alcance menores que os fuzis da época. Ao final do conflito bélico, as forças alemãs tinham fabricado mais de 425.000 MP-44. No ano de 1938, a Leibstandarte desempenhou um papel crucial na anexação da Áustria ao Império Nazista. Eles percorreram 1.000 quilômetros em 48 horas. Entre outras atividades, atravessaram Linz para formar uma guarda de honra para o Führer e depois continuaram até a cidade de Viena, onde participaram de festividades triunfais. Tudo isso foi realizado com a plena colaboração do exército. Alguns meses depois, fizeram o mesmo para ocupar os Sudetos e posteriormente anexar a Boêmia e a Morávia, conquistando a total admiração de Adolf Hitler. O ano de 1939 havia chegado, e a Leibstandarte já era um regimento de infantaria completo, com 3 batalhões de infantaria, um grupo seleto de engenheiros, um batalhão de artilharia e pequenas unidades auxiliares antitanque. Após seus sucessos nos diferentes objetivos territoriais que Adolf Hitler havia proposto em seu plano de conquista, as jovens forças nazistas passaram a se chamar Regimento de Infantaria Motorizada Leibstandarte SAS Adolf Hitler. No entanto, quando parecia que o reconhecimento era suficiente, a ascensão da Leibstandarte não tinha limites. Durante a campanha da Polônia, Dietrich recebeu a ordem de anexar suas forças ao 13º Corpo de Exércitos como parte do Corpo de Exércitos Sul, adjunto à 17ª Divisão de Infantaria,
cujo flanco cobriu durante o avanço do ataque meridional. Os confrontos com as forças de cavalaria polonesa foram brutais. Apesar dos danos sofridos, as forças hitlerianas conseguiram repelir a 28ª Divisão de Infantaria e a Brigada de Cavalaria Wolinska. Uma vez alcançado o feito, foram enviados para a área próxima a Varsóvia, junto com a 4ª Divisão Panzer do general Reinhardt, onde colaboraram nas operações de cerco às unidades polonesas. Um ano depois, a Leibstandarte foi ampliada novamente para se tornar um regimento de infantaria motorizada completo. Além disso, foi anexada uma bateria de artilharia autopropulsada. Hitler, satisfeito com suas ações, ignorou sua preocupação com a facilidade com que as forças de Dietrich acumulavam baixas em combate e as enviou para a fronteira com a Holanda para iniciar o lançamento da Operação Fall-Gelb, que acabou sendo a invasão da França, Países Baixos, Luxemburgo e Bélgica. Sua contribuição foi vital, pois lhes foi atribuída a tarefa fundamental de capturar uma ponte sobre o Icel e se conectar com a companhia do general Student, os Fallschirmjäger, que se deslocariam de Rotterdam. Uma vez iniciada a invasão em 10 de maio de 1940, a Leibstandarte cobriu mais de 75 quilômetros da fronteira, capturou a ponte planejada e lutou por 5 dias até a rendição holandesa. Foi então que se juntaram à reserva do Grupo de Exércitos B. Após o contra-ataque das forças britânicas, foram enviados para a frente com o objetivo de manter o perímetro ao redor de Dunkerque e reduzir o tamanho do setor onde centenas de milhares de aliados estavam cercados. No entanto, nem todas as notícias eram boas. Após ignorarem as ordens de Hitler para deter o avanço, prosseguiram com o ataque eliminando as posições de artilharia britânicas nos altos de Wattenberg. Essa decisão custou-lhes um grande número de baixas, sendo sua maior fraqueza a alta exposição a ferimentos fatais. Em dezembro de 1940, foi o próprio Führer quem falou com os soldados, buscando uma reação positiva. Qual será o meu destino, meus homens da Leibstandarte? Eu não sei. Mas sei uma coisa, que estarão na linha de frente de cada ação. Enquanto tiverem a honra de liderar a luta à frente do Reich, também é uma honra para vocês, que carregam meu nome, liderar a luta. Em fevereiro de 1941, a Itália iniciou sua incursão na Grécia. Para surpresa de Benito Mussolini, o exército grego conseguiu conter o oponente e repeli-los em direção à fronteira albanesa. Por isso, o ditador italiano entrou em contato com o Führer para solicitar homens capacitados para esse tipo de circunstância. Hitler não hesitou e enviou a Leibstandarte, que participou do combate do Passo de Clyde. Lá, sofreram mais de 320 baixas. Alguns dias depois, responderam de forma satisfatória em intensos confrontos na cidade de Castoriá. Em 22 de junho do mesmo ano, a Leibstandarte acompanhou o Exército Panzer e a 5ª Divisão Panzer SS Wiking na complexa Operação Barbarossa, mais precisamente em Rostov. Lá, o cenário foi adverso para a Alemanha de Hitler e não foi diferente para a Leibstandarte. Após uma grande quantidade de vitórias, estavam provando pela primeira vez o sabor de uma derrota contundente. Embora uma das fraquezas dessas tropas fosse a facilidade de acumular baixas, em sua incursão pela União Soviética, padeceram verdadeiramente com o rigor da morte. Em apenas 2 anos, sofreram a perda de mais de 22 soldados e oficiais. Himmler não teve outra opção senão designar efetivos estrangeiros para preencher os espaços vazios. Em 1942, as formações da Leibstandarte, juntamente com as castigadas das Reich e Totenkopf, foram retiradas da linha de frente e reorganizadas como Panzergrenadier na França, onde permaneceram até 1943. Depois de um intervalo, voltaram às terras de Stalin, onde tiveram uma notável atuação ao recuperar Kharkov, liderados pelo jovem comandante Joachim Peiper. Poucos dias após tal proeza, juntamente com a 7ª Companhia Panzer de von Ribbentrop, partiram para a cidade de Belgorod. Iniciada a ofensiva de Kursk, as tropas hitlerianas conseguiram resistir a um poderoso ataque do Exército Vermelho com mais de 600 tanques à disposição. No ano de 1944, participaram da Batalha de Korsun-Cherkasy, onde auxiliaram a Wehrmacht no resgate de 2 corpos do Grupo de Exércitos Sul
que haviam sido completamente cercados pelas forças do 1º e 2º Fronte Ucraniano. Embora o resgate tenha sido um fracasso, conseguiram salvar várias dezenas de colegas. Em 6 de junho do mesmo ano, a Leibstandarte foi enviada para colaborar na defesa da Normandia, após o desembarque aliado. Apesar de estar consideravelmente dizimada, conseguiram lidar com o ataque com solidez. Após participar do massacre de Malmed, o conhecido crime de guerra no qual mais de 80 soldados americanos morreram, ocorreu a última participação da Leibstandarte. Em 1945, lutaram na ofensiva do Lago Balaton, na qual o exército alemão realizou seu último avanço contra a União Soviética. Alguns soldados desta divisão combateram na Batalha de Berlim sob as ordens de outros esquadrões, antes de se renderem e encerrarem a Segunda Guerra Mundial. Ao longo dos anos, a Leibstandarte contou com importantes oficiais. Um deles foi o já mencionado Joseph Sepp Dietrich. Em 1923, ele participou do Putsch de Munique. 5 anos depois, ingressou no Partido Nazista e logo se tornou o chefe da guarda de Hitler. Depois de ganhar a confiança de seu líder, ele subiu na hierarquia da organização e até lhe permitiram dormir nos escritórios da chancelaria. Aos 38 anos, em 1930, foi eleito delegado do Reichstag. Um ano depois, tornou-se SS-Gruppenführer e mais tarde foi promovido a Obergruppenführer. Após o fim da guerra e o fracasso na ofensiva, Hitler ordenou a Dietrich e seus homens que entregassem suas braçadeiras, ao que Sepp se recusou a cumprir. Em 8 de maio, ele se rendeu às tropas americanas. Por sua vez, Wilhelm Mohnke ingressou no Partido Nazista em 1931 e foi admitido na Leibstandarte alguns anos depois. Em 7 de setembro de 1939, foi ferido durante a campanha da Polônia e, após uma breve recuperação, recebeu a medalha de ferido, a Cruz de Ferro de 2ª classe e, posteriormente, de 1ª classe. Sua ascensão não demorou a chegar e, um ano depois, liderou a 5ª Companhia do 2º Batalhão do Regimento Leibstandarte durante a Batalha da França. Algumas fontes afirmam que Monk participou do massacre de Wormhout, no qual 80 prisioneiros de guerra franceses e britânicos morreram. Em 1941, após sua participação na campanha dos Balcãs, más notícias abalaram o sorriso do prestigioso oficial alemão. Um ataque de um avião iugoslavo atingiu diretamente sua perna. Embora os médicos sugerissem a amputação urgente do membro, ele se opôs, mas não conseguiu evitar que cortassem parte do pé. Durante sua recuperação, recebeu a Cruz Alemã em ouro. Ao final da guerra, após passar por vários comandos e postos do exército, Mohnke foi enviado a Moscou, onde foi interrogado e mantido em confinamento solitário por 6 anos. Posteriormente, ele foi transferido para a prisão de Lubyanka e depois para o campo de prisioneiros de Volkovo, onde permaneceu até 1955. Quem recebeu ordens semelhantes às de Mohnke foi o SS Brigadeführer Otto Kuhn, que teve a honra de ser nomeado comandante da Leibstandarte em 15 de fevereiro de 1945. Sua estreia nessa posição ocorreu durante a Operação Despertar da Primavera, que começou em 6 de março do mesmo ano. Ele ordenou a seus homens que atacassem da Hungria em direção ao fronte oriental. Devido às ambições desta missão e apesar dos progressos iniciais, o fracasso chegou mais cedo do que o esperado. Seu próximo destino foi a ofensiva de Viena, onde não teve melhor sorte do que em sua intervenção anterior. Foi lá que Kuhn se rendeu às forças britânicas, junto com seus homens. Após o final do conflito, Kuhn tornou-se um empresário bem-sucedido. Em 1951, fundou a HIAG, uma organização de veteranos das Waffen-SS. O principal objetivo desta associação era fornecer assistência a OS e ex-colegas e realizar campanhas para reabilitar seu status legal em relação às suas pensões. Na década de 60, a GIAG contava com 70 mil membros. No entanto, vários anos depois, o antagonismo político causou uma crise interna e, em 1992, foi desmantelada. Dentro da Leibstandarte, havia outros membros destacados. Este é o caso de Joachim Peiper, já mencionado. Em 1933, aos 18 anos,
ele se juntou às juventudes hitlerianas. Após alguns meses satisfatórios, ofereceu-se como voluntário na cavalaria SS, sob o comando de Gustav Lombard. A especialidade dessa organização era o assassinato em massa de judeus na União Soviética. Lá, perpetraram várias massacres, como a dos pântanos de Pripyat. Paper logo foi promovido, e depois de receber a designação de Sturman, seu talento militar foi rapidamente reconhecido pelas altas esferas. Em 1938, após um ano de treinamento na SS Junker, foi Heinrich Himmler quem o contatou para oferecer-lhe ser seu assistente. Paper mostrou-se à altura da situação e, em 1940, foi nomeado líder de pelotão de uma das unidades de regimento motorizado da Leibstandarte. Após liderar com sucesso a captura de seu pelotão em uma batalha de artilharia inimiga no sul de Valenciennes, foi condecorado com a Cruz de Ferro de segunda classe. Alguns meses depois, recebeu a mesma distinção, mas desta vez de primeira classe. Além disso, foi promovido a SS Hauptsturmführer. Mas as premiações não eram apenas de natureza militar. Ele também recebeu um carro esportivo francês de alta qualidade para a época. Após sua passagem pela Leibstandarte, Paper retomou suas atividades como assistente de Himmler. Antes de se aposentar, despediu-se de sua formação. Tivemos que ter a dureza, isso deve ser dito e esquecido rapidamente, para fuzilar milhares de poloneses destacados. Além disso, ele reconheceu seus homens depois de realizar execuções dolorosas, transportar pessoas e remover mulheres histéricas e chorosas para limpar terras estrangeiras antes da invasão. Após uma visita à Espanha para interagir com Francisco Franco, em 1º de novembro, Paper foi nomeado primeiro assistente de Himmler. Depois de várias incursões em diferentes pelotões, em 1941 Paper foi reintegrado à Leibstandarte para colaborar na luta no Frente Oriental, no papel de comandante de tanques. Em seu retorno a essas tropas hitlerianas, Paper obteve vitórias memoráveis que resultaram na perda de dezenas de tanques e baixas entre a infantaria das Waffen-SS. Em 1943, ele liderou seu pelotão na Terceira Batalha de Kharkov. Lá, sofreram a morte não apenas de seus homens, mas também da maioria de seu corpo médico. Depois de saber que tanto os partisãs quanto os soldados soviéticos queimaram 2 caminhões de gasolina e mataram 25 alemães, Paper ordenou queimar toda a vila de Krasiana Poliana, na Polônia. Suas ações e as de sua unidade lhe renderam o apelido de Batalhão Lança-Chamas. Este apelido deriva do incêndio brutal perpetrado. Além disso, Paper recebeu a Cruz Alemã em ouro. Sua fama como amante das chacinas e punições generalizadas não demorou a crescer. Um ex-comandante da Leibstandarte, cuja identidade é desconhecida, foi capturado ao sul de Falaise, na França. Quando os aliados o interrogaram e perguntaram sobre Paper, ele confessou vê-lo particularmente ansioso para executar a ordem de queimar aldeias. De fato, Paper chegou a dizer que nossa reputação nos precede como onda de terror e é uma de nossas melhores armas. Até mesmo o velho Genghis Khan nos teria contratado felizes como assistentes. A carreira de Paper estava ascendendo aos sucessos mais inesperados. Não só teve a honra de ser condecorado com a Cruz de Cavaleiro, mas a propaganda nazista o retratava como um exemplar líder militar, e Himmler lhe dedicou especiais congratulações em uma transmissão de rádio. Parabéns do fundo do coração pela Cruz de Cavaleiro, querido Jochen. Estou orgulhoso de você. No Das Schwarze Korps, o jornal oficial das SS, as páginas mostravam um homem que não era apenas uma referência, mas também o dono da situação em todas as suas fases. Valorizavam suas decisões rápidas, pois garantiam a vitória através de suas ordens audaciosas e pouco ortodoxas. Mencionavam seu dom de líder nato, cheio do mais alto senso de responsabilidade pela vida de cada um de seus homens. Em 1944, quando os aliados desdobraram todo o seu arsenal, Paper começou a perder a calma. Era estranho vê-lo lutando na linha de frente, como fez quando, junto com seus homens, tentava deter a Operação Cobra Americana. Uma derrota tão importante desestabilizou o líder alemão, que teve uma crise nervosa angustiante que o obrigou a se afastar do comando. As últimas aparições de Paper ocorreram na Hungria, no início de 1945, como parte da Operação Southwind e da Operação Spring Awakening.
Seu estilo agressivo ao atacar causou inúmeras mortes entre o inimigo, mas também no exército alemão. Em 8 de maio, o alto comando ordenou a Leibstandarte que se rendesse a AOS americanos. Peiper optou por ignorar as diretrizes e tentou fugir para a Alemanha, em busca de um novo destino. Em 22 de maio, foi capturado pelos aliados e, após julgamentos e interrogatórios, foi enviado para a prisão de Freising, na Alta Baviera. Em 1976, Peiper foi assassinado em sua casa por um grupo de antinazistas. Uma figura-chave para os sucessos de Peiper foi, sem dúvida, seu assistente Werner Wolf. Seu vínculo começou durante a Batalha de Kursk, depois que Wolf, membro do 2º Batalhão do Regimento Granadeiros Panzer SS, destruiu vários tanques sem ajuda de ninguém e depois se recusou a se render diante do ataque russo. Em novembro de 1943, ele lutou ao lado da Leibstandarte e levou um tiro na coxa que o obrigou a amputar a perna. No entanto, no momento da intervenção, Wolf apontou sua arma para o médico e o advertiu de que de forma alguma estava disposto a perder a perna. Após uma discussão tensa que incluiu tiros de Wolf em direção ao chão, ele conseguiu evitar o corte de sua extremidade. Para surpresa de muitos, Wolf se recuperou de seu ferimento e pôde retornar ao campo de batalha. Durante seus anos de carreira militar, ele recebeu várias honrarias. Além de receber a Cruz de Cavaleiro, ele foi agraciado com a lista de honra da Wehrmacht, após suas ações durante a defesa de Chile na campanha da Normandia. Em 19 de março de 1945, Wolf participou de um confronto na ofensiva do Lago Balaton e, após receber um impacto inesperado, perdeu a vida aos 22 anos. Outra personalidade importante ligada à Leibstandarte foi Rudolf von Ribbentrop. No início da Segunda Guerra Mundial, aos 18 anos, ele se juntou como soldado raso ao Regimento de Infantaria SS Deutschland e lutou no fronte ocidental. Em 1943, foi designado para um regimento Panzer da divisão Leibstandarte SS Adolf Hitler, e sua primeira missão ocorreu durante a Terceira Batalha de Kharkov. Por sua coragem e honra, ele recebeu a Cruz de Cavaleiro. Após o término da guerra, Ribbentrop passou mais de 3 anos sob custódia americana, francesa e britânica. Após não terem sido comprovadas as acusações contra ele, foi libertado. Ele rapidamente se tornou um comerciante de vinhos bem-sucedido. Ribbentrop morreu em 20 de maio de 2019, aos 98 anos. Por último, vamos revisar a vida de uma figura proeminente da Leibstandarte, Michael Wittmann. Em 1934, ele se alistou no exército alemão e, após ingressar na SS, foi designado para a Leibstandarte. Uma de suas participações mais importantes ocorreu no fronte oriental durante a Operação Barbarossa de 1941. Sua missão lá foi comandar um canhão de assalto Sturmgeschütz III e, posteriormente, um Tiger I. Suas realizações foram notáveis e ele foi nomeado líder de pelotão na Batalha de Kursk. Apenas em seu primeiro dia, ele destruiu 8 tanques e 7 canhões antitanque. Alguns dias depois, as coisas pioraram para Wittmann depois que seu veículo colidiu com um tanque T-34 soviético. Em 1943, sua eficiência não diminuiu e, recém-chegado à cidade de Zitomir, ele destruiu 10 tanques T-34 e 5 canhões antitanque. Um ano depois, as honrarias começaram para Wittmann. Ele não apenas recebeu a Cruz de Cavaleiro, mas também as folhas de carvalho das mãos de Adolf Hitler, que foram concedidas por seu feito em que destruiu cerca de 120 tanques. Em abril de 1944, junto com a Companhia Tigre, foram enviados para o Batalhão Panzer Pesado 101 das SS, para depois se juntarem ao Armeekorps Panzer SS, do qual Wittmann foi nomeado comandante da 2ª Companhia. Naquele mesmo momento, ele foi promovido ao posto de SS Oberturmführer. Em uma de suas primeiras incursões naquele ano, Wittmann devastou vários tanques britânicos na Rota Nacional 175, na França. Longe de parar sua marcha, ele destruiu uma grande quantidade de tanques, transportadores de tropas e diversos veículos de combate. Depois de se tornar um herói, a propaganda nazista não demorou a construir uma imagem onipotente de Wittmann, com o objetivo de ser idolatrado em cada cidade alemã.
Foi o próprio comandante que deu entrevistas radiofônicas exagerando suas façanhas. Também foram publicadas fotografias de falsa grandeza sobre a destruição da cidade francesa de Villers-Bocage. Em 8 de agosto de 1944, as forças canadenses deram início à Operação Totalize. Em um dos brutais ataques, destruíram 4 tanques da Companhia Tigre. Em um deles estava Whitman. O projétil atravessou o casco do tanque e incendiou os explosivos. O fogo foi tão intenso que incendiou o tanque e explodiu a torre. Nesse ataque, Michael Whitman perdeu a vida.